Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Praxijur Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico. E juntamente com o Dr. Clilton Guimarães, estaremos hoje entrevistando o nosso queridíssimo convidado, Dr. César Peghini. Meu querido, uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Muito mais pela gentileza e pela amizade que eu tenho com você, Tânia, do que pela minha competência, tenho certeza. Professor Clilton, obrigado pelo convite. Vamos poder tentar trabalhar os principais temas relacionados ao direito do condomínio e os seus desdobramentos do dia a dia. Eu acho que é basicamente isso que vocês me chamaram que eu vou tentar entregar. É isso. Que bacana, doutor Clilton. Eu não vou ler o currículo do César, senão nós vamos ficar aqui 1 hora além do currículo dele. Eu falei para ele que eu preciso de 3 gerações para conseguir chegar. Para a Universidade de Medicina. Sim. É gente grande. Gente grande, né, Clilton? É gente grande. Eu gosto de dizer que eu fui treinado pelos melhores, fica fácil. Não é inteligência artificial, né? Não. Era analógico ainda. Por sinal, posso falar sobre isso também. É importante. E sim, porque eu gosto de dizer que um dos grandes motivos para eu trabalhar na área condominial e gostar desse tema é uma questão bem simples. Eu acho que é experimentação e vivência, né? Por exemplo, as pessoas falam, César, você mexe com direito agrário? Eu gosto de brincar que o mais perto que eu cheguei da fazenda é longe. A única vez que eu tomei leite in natura, eu passei mal. Mas eu praticamente nasci, cresci, me reproduzi, vivenciei o condomínio e por conta, acho que talvez de uma empatia, sempre fiz parte de conselho de administração de condomínio, fui presidente de associação, fui síndico, estou síndico de 3 prédios, porque a gente advoga muitas das vezes para incorporadores, né? E acho que a parte mais legal é que minha esposa é dona de uma administradora de condomínios, então quando eu vou deitar à noite, em vez de ela perguntar se eu estou bem, ela fica reclamando da última fase do e-social. Então, de verdade, a gente acaba vivenciando algo e de verdade, a gente, para poder falar sobre algo, em alguns aspectos da vida, acho que não há melhor experiência do que a vivência. Então, acho que, na verdade, foi isso que me direcionou. Nós somos civilistas, na verdade, né? Eu gosto de dizer que um bom civilista fala sobre família, contrato e propriedade. Mas eu me senti um clínico geral. Então, nos últimos, salvo me engano, 6 ou 7 anos da minha vida, eu tenho me dedicado exclusivamente à atividade, não exclusivamente que a gente faz outras coisas, mas com muito entusiasmo à vida em condomínio. Que é turbulenta, né? Sim. César, você podia dizer que você gostou muito dessa área, você se afeiçou também muito a ela, porque um condomínio é um microcosmo da cidade e, por conseguinte, um microcosmo da sociedade. Pessoas diferentes convivendo no mesmo ambiente, desfrutando de áreas comuns, necessitando de respeito, cada qual a sua individualidade, a par das suas necessidades e divisão correta de áreas de ocupação privada ou comum. E acho que o condomínio reflete bem, né, o ambiente da cidade, e ali você está trabalhando com algo humano, né, demasiadamente humano, né? Ou não? Claro, na verdade existem 2 grandes motivos além da vivência, né, e da experiência. Existem 2 grandes lados e a gente tem um papo informal aqui, então eu vou tentar colocar ele da forma mais simples possível. A primeira parte é que nós somos gestores de bens privados, na verdade. Nós estamos lá para poder tentar administrar experiências. Eu acho que, no final das contas, o condomínio é baseado bem nisso. Hoje em dia, por conta de uma grande mudança na sociedade, as pessoas não estão tão mais presas na ideia da propriedade, na ideia de ter por ter. É claro que existe ainda um movimento nesse sentido, mas elas gostam de ter boas experiências. Eu acho que no final das contas, quando nós falamos de trabalhar com o condomínio, principalmente sobre a visão que eu tenho, que eu gosto muito de gestão, tecnologia e também informação, é dizer que nossa missão, quando nós estamos como gestores, eu sou um gestor porque eu sou síndico, mas também um advogado, porque nós fazemos a administração dos conflitos. Na verdade, o que nós buscamos é tentar trabalhar uma boa experiência para quem está lá dentro. Ou seja, que ele tenha uma boa convivência, que ele tenha, na verdade, uma possível ideia de paz em condomínio, para que a gente consiga entregar exatamente a harmonia, né? Nós somos, na verdade, gestores de conflitos no ambiente privado e nossa missão final é exatamente essa. A missão de um advogado, a missão de um síndico, a missão de uma administradora, de um engenheiro, quando está atuando em prol de um condomínio, é diminuir o máximo possível da irritabilidade.
E nesse exato momento em que as pessoas assim estão com muitos problemas pessoais, profissionais, nós passamos por uma pandemia que foi terrível, isso testou muito a convivência em condomínios, nós tivemos uma grande mudança de forma de gestão dos síndicos orgânicos, que são os moradores, para os síndicos profissionais. Isso está trazendo outros grandes problemas também, porque administrar algo que é seu é muito bom. Eu falo que a melhor forma de administrar um condomínio é você ter um síndico morador, porque ele sente na pele qual que é a dor de quem está lá dentro. E o administrador conhece os processos, conhece os projetos. Eu acho que ele também sabe bem dos fluxos, mas não vivencia o problema, né? Então, de fato, que nós temos na parte da questão legal, da questão administrativa, da questão de engenharia, é que no final das contas nós somos servidores públicos no ambiente privado. E se você consegue entregar isso de verdade, eu acredito que a gente consegue fazer não só um impacto econômico, fazer com que a sua propriedade tenha um valor econômico maior, mas que você tenha um ambiente sadio, com harmonia, em que os nossos filhos possam ter um movimento de convivência nas áreas comuns, que é muito importante, saber quais são, de certa forma, os limites. E no final das contas, quando nós estamos dentro de um condomínio edilício ou de uma associação de moradores por meio de acesso controlado, o que nós queremos é ter, de certa forma, tudo que seria um facility numa área de bem público, numa área comum, mas com uma ideia de que eu possa fazer isso dentro de um pouco mais de segurança, dentro de uma construção em que eu possa conviver com mais tranquilidade. As pessoas vendem uma ideia de que os condomínios servem para efeitos de segurança. Eu entendo que não, tanto é que a sociedade brasileira mudou. Você deve se lembrar, Cleuton, que os clubes desportivos, eles praticamente na década de 80 e 90 foram destroçados. E não foram destroçados por falta de incompetência administrativa, alguns possivelmente, mas por conta da modalidade que se criou nesse período de condomínio clube. Se você tem uma sauna no seu prédio, se você tem uma quadra poliesportiva, se você tem um condomínio que te entrega todos esses serviços, você não precisa mais de um clube para poder de verdade se prestar a isso. E você simplesmente teve uma grande reconstrução, principalmente nas grandes sociedades, nas grandes cidades, nesse sentido. Então a convivência não é só sua e a sua experiência, mas sim como você acaba de verdade se comportando de forma coletiva dentro dos condomínios. Eu acho que quem está à frente de uma gestão, lato sensu, de um condomínio, um advogado exerce gestão, eu acho que um síndico exerce gestão, o conselho e a assembleia exerce gestão. Ela é a mais importante. A gente sempre coloca isso para um último plano, mas ela é a primeira. A decisão cabe à assembleia e a responsabilidade vai ser dos administradores. Mas essa é a primeira faceta. Então, eu me sinto muito útil quando eu resolvo um problema pequeno. De muitas das vezes, a coisa mais simples do mundo. Esses dias também, infelizmente, a gente teve uma notificação de uma vizinha que falou que o andar inteiro, infelizmente, estava cheirando urina e estava cheirando fezes. E ela falou assim, ó, o meu andar está cheirando como se fosse uma Praça da República. Eu falei, calma, a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo. Você foi empática, bateu na porta dela, bati 1000 vezes e ninguém atendeu. Aí nós entramos no cadastro de moradores, descobrimos que ela tinha um namorado que estava cadastrado no condomínio, ligamos. Ela tinha tido uma crise de depressão profunda e ela estava 2 dias deitada no chão, sem se levantar. Nossa. Sem se levantar. Ou seja, tem que ser empático com os problemas das pessoas. Na hora que ela descobriu, na hora que nós descobrimos isso, porque nesse caso eu era síndico desse prédio, eu falei, olha só como são as coisas. Ou seja, a pessoa imaginando que era um problema, né, realizado por maldade. Ou por ausência de simples limpeza, e era um problema de depressão profunda. Que é diagnosticado com CID, diga-se de passagem. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se aplicado na sua plenitude, e ela pode ser entendida como uma pessoa com deficiência, ela tem que ser atendida. Se eu simplesmente discriminá-la, eu estou simplesmente negando um valor que hoje para mim é importantíssimo, que é a proteção e o acolhimento dessas pessoas. Eu acho que essa é a parte importante, essa sensibilidade que a gente precisa ter. Mas existe um outro lado, Cleuton, que aí, como nós estamos numa conversa informal, assim, eu preciso dizer como minha esposa muitas das vezes vê as coisas, porque ela é administradora. Ela diz, César, muitas das vezes, ela não é isso, mas algumas vezes ela fala isso, é blá, 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 dinheiro. Existe dentro da atividade condominial muito, mas muito dinheiro em cima da mesa, e as pessoas não advogam nesse caminho acreditando que condomínio só briga em assembleia. Se você for pensar e fazer um cálculo rápido, que eu estou sem uma calculadora aqui, eu gosto de dar esse exemplo. No último ano em São Paulo, nós tivemos 800 condomínios que foram criados.
800 condomínios de porte médio. Cada condomínio desse gira em torno mais ou menos R$65 mil de despesas. Tá? Boa parte é pessoas. Então o direito do trabalho é muito vivo dentro da atividade condominial. Muito vivo. Quer? Não precisa fazer. Você quer fazer a conta? A gente vai fazer a conta. São 800 condomínios, mas segura um minutinho. Desses 800 condomínios, como regra geral, eles têm 150, 200 unidades. Então, se você pegar, por exemplo, faz a primeira conta, R$65 mil, que é exatamente a previsão orçamentária de despesas desses condomínios, 5 funcionários, aquelas coisas todas. Primeiro você multiplica esses... Já deu? 52 milhões. 52 milhões. Isso porque você não colocou o 13º. Não. Entendi. 52 milhões em um único ano de 800 condomínios novos. E para a advocacia e para a administração de bens e valores, nós temos aí um potencial econômico muito grande, com muitos conflitos, mas de verdade, para quem é advogado, vocês sabem bem disso, né, nós advogamos muitas das vezes no êxito, nós advogamos quando fechamos um contrato com o cliente. E quando nós temos, por exemplo, uma situação de condomínios edilícios na advocacia ou na administração, ambas as frentes, eu tenho uma visão dessas duas áreas, você passa a ter um partido. E nesse partido, para quem não sabe o que é partido, é uma mensalidade, e nessa mensalidade... Uma renda recorrente. Você tem uma renda recorrente. E você fixa, né? E você consegue pagar a conta. Então... Não foi por mero acaso da vida. Eu percebi no meio desse caminho que, na verdade, eu estava com a faca e faltava o queijo. Na hora que eu vi o tamanho do queijo, eu falei assim, eu acho que esse é um ambiente que é muito difícil de lidar, que também tem os seus problemas muito sociais e que representam muito o Brasil, mas tem muito dinheiro em cima da mesa. Muito dinheiro em cima da mesa. Eu tive uma vez com o Márcio Raschkowski numa palestra, ele é apoiador, isso não é um problema nenhum, ele representa a RS Serviços, o Márcio, que aparece no SPTV. E ele diz que hoje eles têm dentro da carteira dele, salvo me engano, 9 mil, ele disse isso em palestra, então eu posso repetir, que eles têm mais ou menos uns 9 mil funcionários ligados diretamente como terceirizados, e ele falou que tem uma média de 360 audiências por ano. Nossa. É bastante coisa. É bastante coisa. É muita coisa. Então, de fato, o que nós temos nesse ambiente é muita coisa, muito trabalho. É um entroncamento de interesses jurídicos de várias ordens. Sim, sociais, econômicos, políticos. E do Eu queria outro perguntar lado... para você sobre o prisma jurídico, assim, não sei. Desculpa, Imagina. Tânia, assim, você que tem acompanhado isso, nos últimos 10 anos, quais são as cláusulas mais inovadoras das convenções de condomínio de 10 anos para cá? A terceirização, por exemplo, da gestão, é uma cláusula ou um pouco mais tempo. Assim, o que é que hoje, né, numa convenção de condomínio existe ou existiria, que há tempos atrás ninguém se preocuparia em lançar ali? São muitos os impactos, principalmente, eu acho que de tecnologia, de inovação. Não existe condomínio edilício hoje com 800 unidades se você não tiver inovação em tecnologia e facilities, né? Existem vários temas que são modernos nesse sentido, mas a forma de gestão, com certeza, ela foi assim, muito ruptiva. Hoje nós temos bancos atuando nessa área. Tá. Atividade bancária mesmo. E questões que são trabalhadas até mesmo com esse viés. Tem gente fazendo cessão de crédito, de taxa condominial, para que ele seja executado posteriormente, porque o condomínio não está sem dinheiro e ele compra o crédito, ainda com deságio. Só para você entender o tamanho da gestão, das relações. Os interesses. Né? Porque você tem condomínio com 800 unidades, pensa, por exemplo, numa inadimplência de 20% ou 15%, que é uma média desses... Né? É muito dinheiro. É muito. Mas assim, nós temos outros grandes impactos. Eu acredito que em questões de controle de acesso, a gente teve uma mudança gigantesca com sistemas de reconhecimento facial e segurança. E isso precisa estar, de certa forma, com uma certa regulamentação. Porque imagina, Tânia, como é que você vai... E as pessoas muitas das vezes não entendem bem isso, mas as falhas de segurança no condomínio são humanas. Então você eventualmente precisar do reconhecimento de cadastro facial, Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí você entra numa outra questão que é a privacidade. Eu conheço juristas que não se cadastram face em momento algum, em lugar algum, em aplicativo nenhum. E aí começam essas irritabilidades. Mas, assim, eu acredito também que nós tivemos muitas mudanças do sistema de
que tem um impacto muito grande no condomínio, que é exatamente as práticas de ESG, especialmente com energias renováveis, painéis solares, reuso de água. Eu acho que esse também, assim, eu estou pensando em problemas de ordem econômica que têm utilizado a tecnologia como inovação. E questões... Outro problema que é um caos em qualquer condomínio, lixo. Lixo é um caos. Você pode ter um condomínio de 5 unidades, de 5 mil é muito, mas de 1.800 unidades, quanto maior o condomínio, pior é o problema com lixo. Então, existem políticas fortes nesse sentido de você poder ter uma coleta que não existiria no passado nunca. E isso vai de acordo com as necessidades. Cada condomínio é uma realidade em si. Então... cada um vai demandar uma necessidade diferente e muitas das vezes um impacto específico para aquela respectiva comunidade, naquela construção. E a pandemia, de certa forma, inovou muito, né? Eu acho que nós tínhamos uma amarra muito pesada, que era das assembleias virtuais. Isso foi resolvido por conta dos efeitos pandêmicos em 2022. Tem pessoas que... Eu brigo muito da realização, eu sou a favor, mas eu brigo muito como elas têm sido realizadas, sistema de enquete, ausência de participação efetiva, eu acho que isso tudo gera nulidade, mas também as questões da própria utilização do imóvel e os sistemas de compartilhamento de infraestrutura, porque para mim Airbnb é isso, é um compartilhamento da infraestrutura. Esse é um tema. E esse é o grande desafio. Esse é um tema. Esse tema, a questão do Airbnb, há uns anos atrás já existia, né, já pairava no ar como um ponto que geraria para nós, né, moradores de condomínio, uma instabilidade, uma insegurança. Você vê notícias hoje de assaltantes que via Airbnb se instalam num condomínio e programam um assalto como locatários, né, de uma unidade, convivem, descobrem as falhas de segurança. Enfim, não é sem nenhuma razão que se discute esse problema efetivamente. Pacificou-se o entendimento a respeito disso? Quer dizer, nunca... é possível, não é possível? Há uma limitação de propriedade? Direito de propriedade, como fica, deseja né? alocar a sua Clilton, unidade. esse assunto será trabalhado da mesma forma que a questão de animais domésticos em condomínio. Conta pra nós. Eu tenho um artigo que eu escrevi no Megali há alguns anos atrás, é uma coisa da nossa geração, né? Eu escrevi assim, animais domésticos, 2 pontos, uma história sem fim, por conta do filme clássico que nós tivemos, História Sem Fim. E tanto o Airbnb quanto a questão dos animais domésticos não chega a ser uma história sem fim, mas a questão dos animais domésticos tem uma solução, é claro. Mas lances novos, todo momento tem lances sempre novos. Nós vamos ter um desafio novo, né? Só para explicar rapidamente. Sim, então, a convenção diz... todo mundo que nos vê, porque nem todos são da nossa área. Só para você poder entender, a convenção de condomínio proíbe um animal doméstico, que pode acontecer, eventualmente. Um prédio exclusivamente da área da saúde. Okay. Opa, situação singular. A área da saúde não pode ter animal doméstico. Quero ver um síndico impedir um deficiente visual de entrar. Esse é o problema. O Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que as pessoas que são deficientes visuais têm livre acesso com um labrador. E você não vai poder colocar focinheira nesse labrador. Esse é um desafio. E por outro lado, você tem pessoas que têm pavor de ver carro de cachorros. Isso. E eu vou dizer que esse caso eu me deparei. Eu sou conselheiro de um prédio onde nós temos o escritório de advocacia, Libermil, aqui no centro de São Paulo. E lá é um prédio que 70% é da área da saúde, e uma moça chegou com laudo de um psiquiatra, com laudo de um psicólogo, dizendo que ela era dependente emocional do cachorro e que ia entrar. E assim, mas é esse que é o ponto de diminuição da irritabilidade. Ela chegou a dizer, eu gostaria de entrar. Ela não falou que ia entrar. Eu falei assim, eu entendo, é uma situação super complexa, mas a gente precisa negociar isso. Ela falou assim, por quê? Eu falei, porque você não tem o Lulu da Pomerânia, você tem um dog alemão. Vamos tentar negociar? Ela me diga, o que você precisa fazer? Bem, nós chegamos a um acordo, nós dois, e a convenção não permitindo, que, depois eu volto no Airbnb, que ela somente poderia subir pelo elevador de serviço e ela se propôs a aceitar isso. Número 2, que ela utilizasse uma caixa de segurança. E a caixa de segurança do cachorro dela, por conta do tamanho, parecia um container. Né? É o dog alemão. Ele para quem não conhece o dog alemão, é o Scooby-Doo. Ele é gigante. Ele é gigante. E que ela descesse em um andar, que era um dos últimos, e que ela poderia não precisaria passar pela catraca de segurança, claro, porque não tinha a mínima condição,
mas que ela teria livre trânsito do carro dela na caixa até o estacionamento, até a unidade autônoma dela. Ela aceitou prontamente. Com isso, eu resolvi o conflito meu com ela, mas eu não resolvi meu com ela e com a demais comunidade condominial. Ah, entendi. Porque meu problema não é minha decisão, eu tenho que aprovar minha decisão em assembleia. E aí começam os... E aí o que eu falei para eles, gente, eu tenho um grande problema aqui. Por quê? Porque eu sei que aqui é um prédio da área da saúde, está proibido. Eu conversei com o meu conselho, eu sou conselheiro, nós conversamos com o síndico, o subsíndico, o conselho, e falamos, existe uma coisa chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se a gente discriminar ela, e ela é dependente emocional, não vamos ser processados, a gente vai aparecer no SPTV. Vocês querem aparecer no SPTV? Querem? Não, não queremos. E aí nós levamos esse tema em assembleia, primeiro em conselho, o conselho falou assim, o melhor caminho é esse. Pedimos um parecer jurídico, o jurídico acabou seguindo por esse caminho, com uma diminuição de irritabilidade, e depois nós levamos para a assembleia com uma exceção. Só que quando ia agendar a assembleia, ela mudou. Entendi. Nem chegou a levar a assembleia. Mas, no fim, é sempre o bom senso, né? É a flexibilização das normas para poder chegar a uma coisa que me ocorre, que talvez nenhuma convenção de condomínio preveja, ainda que você diga lá que há uma permissão para animais domésticos, eu fico sempre imaginando, que a gente vai vendo as notícias na internet, tem aqueles indivíduos que têm um apego, por exemplo, a animais exóticos. Ah, então, sim. E aí você tem aqueles que cultuam a boa relação com uma serpente. Não enfim, pode. Ou seja, ou com um outro tipo de animal, porcos, etc. Isso. Ou seja, há uma variedade de Isso. paixões, né? Isso. E de vínculos. E isso é uma coisa que tem que ser acomodada num certo... Não sei se eu me sentiria bem. Também não me sentiria. sentiria. O apartamento ao lado tem lá uma várias cobra, serpentes, essas né? serpentes são amigas dele e tal, e gostam perfeitamente, mas a nossa segurança fica em risco a respeito. Tem regras a respeito disso. Claro, na verdade, essa questão, primeiro assim, não fique chateado você que tem uma cobra, uma piton, por exemplo, porque eu acho que a pessoa pode depender de uma piton. Mas como assim, César? Uma pessoa que faça dança do ventre, por exemplo, profissionalmente ela precisa. Talvez então, profissionalmente... Você tá vendo como eu já experimentei algumas situações? Na verdade, eu tive minha esposa, no escute agora, eu tive uma primeira namorada lá no passado que tinha uma cobra. Aí eu ficava perguntando, joga a bolinha pra cobra pra brincar com ela. Joga. A cobra não responde, mas... as questões dos animais silvestres em condomínios que tirem o sossego, salubridade e segurança do edifício, eles não podem permanecer. O problema do animal doméstico ou não doméstico deve ser analisado sobre esses 3 S's. Parece aquelas coisas de mindset, vou mudar. Não, mas esses 3 S's são muito bem sedimentados na nossa área. Sossego, salubridade e segurança. É a regra do Código Civil do Direito de Vizinhança. Sim, é o que está lá. Isso, não, acho que é um 1277 do Direito de Vizinhança. Isso, por aí. E se eventualmente nós tivermos uma irritabilidade de sossego, salubridade e segurança, infelizmente ele não vai poder ficar com esse animal, silvestre ou não silvestre. E assim, de verdade, teve um caso em Belo Horizonte de um rapaz que, salvo me engano, ele era botânico, ele tinha 38 cobras, aí uma cobra fugiu, era uma cascavel, ele colocou o prédio inteiro em pânico, e aí depois de alguns dias ele achou a bendita da cobra dentro do fogão dele. E o pior, ele não tinha autorização para ter nenhum desses animais silvestres. Eu sei bem, porque eu tenho uma tia que é bióloga e eu lembro desde criança, era gambá, coruja, cobra, porquinho da Índia, cachorro do Rio de Janeiro. Até que ela conseguiu que na escola fizesse um mini zoológico, ela levou todos os bichos. Agora imagina o problema que ela não enfrentou. E se você acha que esse é um problema, existem condomínios que são condomínios fazendinha no interior de São Paulo. Sim. Então não é um problema só na unidade autônoma, é um problema na unidade autônoma e nada comum, porque se você na área comum tiver uma mini fazenda, com pônei, com alguma coisa assim, precisa de um responsável técnico e um veterinário para poder cuidar desses animais. E assim, para mim são aqueles bons e velhos costumes do passado, que vêm do direito romano, sossego, salubridade e segurança. Se houver qualquer tipo de irritabilidade nesse sentido, fica muito difícil o meu direito individual se sobrepor aos demais. Imagine o pânico que nós temos e eventualmente saber que um colega tem uma jararaca dentro de casa. Sim. Impossível. Isso é um problema sério. E eu utilizo a mesma solução, de verdade, parece que não é a mesma. Eu falo assim, os problemas eles vão aumentando, mas a solução é a mesma. Eu não sou nem a favor e nem contra do Airbnb.
Eu não tenho problema nenhum. Voltamos ao Airbnb, que era lá. Voltamos ao Airbnb. Isso. Voltamos ao Airbnb. Eu tenho problemas relacionados a sossego, salubridade e segurança. São esses 3 S's que vão impactar tanto na convenção que permite quanto na convenção que não permite. Eu vou te dar o exemplo da minha vida, tá? Clilton, você sabe, nós, ainda que em momentos distintos, ou nós nos cruzamos algumas vezes na Escola Paulista de Direito, ao qual nós somos muito gratos, né? A ter bons amigos em conjunto. Opa. Mas foi Tela. A Tânia foi minha aluna lá na turma de família e sucessões, né? Durante. Nossa, pra você ver que coisa. 3 egressos da Escola Paulista. Eu continuo por lá, mas por enquanto. Enquanto Deus me permitir, eu tô por lá. Mas o que acontece? Eu sou de Santana e tenho uma casa em Mogi das Cruzes. Minha casa de final de semana, por conta da pandemia, foi Mogi das Cruzes. Dia de semana eu tenho um apartamento pequeno em São Paulo, porque minha filha estuda aqui, é mais fácil, nós ficamos por... A administradora também está aqui, o escritório de advocacia está aqui. Mas os finais de semana nós vamos para Mogi. Enquanto a casa de Mogi não ficava pronta, assim, e até que fique, de vez em quando a gente tem aula de sábado, alguma coisa, eu falei assim, eu vou comprar um imóvel no centro de São Paulo. Me deu essa vontade, esse insight. Eu prometi que não ia ser longo nas respostas. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, eu estava andando pela Avenida Liberdade, estava tendo um lançamento. E aí eu estava caminhando pela rua, falei, nossa, um lançamento de um apartamento aqui pequenininho, onde era antiga EPD, naquele outro prédio. Tá, sim. E aí o que aconteceu? O cara me puxou pelo braço e falou, doutor, vem cá que eu vou ter um empreendimento maravilhoso para você. Eu entrei. Ele chegou para mim e falou assim, César, você que tem cara de investidor, olha o pré-conceito. Pré-conceito. Mas esse é bom, é um preconceito bom. É um preconceito bom. Eu falei assim, eu sei que o senhor vai investir aqui no prédio, vai ser maravilhoso, tem Airbnb na convenção. Eu olhei para ele e falei assim, em todas as unidades, porque hoje tem empreendimentos que de um lado tem elevador isolado entendi. e outro não. Ok. Eu falei assim, no prédio inteiro, eu falei assim, parabéns. Ele falou, o que foi? Você acabou de perder a venda. Ah, tá. Por quê? Porque não por mim, eu não vejo problema por mim, eu, César, ter um apartamento na modalidade Airbnb, mesmo porque eu ia ganhar dinheiro com isso. Mas, de fato, eu não estava mais pensando só em mim. Eu tenho uma menina de 8 anos de idade, e se eu eventualmente envelhecer e começar a falar que eu não quero mais mexer com isso, eu vou morar em Mogi das Cruzes. E ela vai ter que ficar ali. E ela vai ter que ficar aqui. Aí eu te pergunto, Clilton, você deixaria sua menina com 17 anos de idade, morando na Avenida Galvão Bueno, ali do lado, na Avenida Liberdade, num apartamento que tem Airbnb? Ah, óbvio que não. Não é seguro. Agora, eu compro agora, passa 10 anos, porque ela tem 8 agora, quando ela chegar e falar, gente, não quero mais Airbnb aqui. A regra do jogo estava colocada. Não é minha vontade. Se eu quiser mudar a regra, eu vou precisar entrar numa assembleia, arrumar 2/3 e virar convenção. E eu sei que isso é dificílimo, principalmente num condomínio que foi feito para efeitos de investimento. Eu sou uma pessoa que respeita o pactuado, porque, de verdade, o que é pactuado não é caro. Sim. Esse é um Comprou ponto. sem Mas ser veja, iludido, né? existem outras situações, e assim, de previsão e de possibilidade no Airbnb. Aí esse exemplo não é meu, é de outro colega, mas ele arrumou um problemaço, Clilton, sem dar um tiro jurídico, que eu acho que é assim que se resolve o problema. Tá. Condomínio, região do Largo da Batata, quem conhece aqui São Paulo, era uma região que era terra devastada no passado, não estava muito bem cuidada, que é a parte baixa de Pinheiros. Você tem uma parte de cima que é maravilhosa, mas aquela parte baixa de Pinheiros estava muito ruim. E aí simplesmente fizeram a linha amarela e aquilo simplesmente ressurgiu Das cinzas. das cinzas. Tanto é que eu acho que tem escritórios grandes de advocacia lá. Acho que o Demarest está lá, se eu não me engano, eu era lá na época quando começou. E aí surgiram muitos apartamentos com Airbnb ali. Porque é fácil acesso, metrô e etc e tal. Convenção permitindo Airbnb de novo na convenção. E vejam que nenhum exemplo que eu estou dando proibindo. Tudo permitindo. Sim. Porque essa é a provocação. Qual que foi o problema, Clilton? Qual foi o problema, Tânia? Cada um faz da sua vida o que eu gosto de dizer que gente feliz não enche o saco de ninguém. Previsto na convenção, só que, e digo que cada um faz o que achar que é melhor da sua própria vida, você pode fazer, só que desde que as garotas de programa da região estavam locando um prédio lindo, lustre maravilhoso, pendente e tal. Estavam utilizando o prédio para poder atender nesse prédio e alugavam por meio de Airbnb e atendiam 15, 20 pessoas no único dia. O problema
não eram lá atender as 20 pessoas, mesmo porque um massagista pode atender 20 pessoas, uma pessoa que faz um advogado atender 20 pessoas. O problema era o fluxo de pessoas que estavam entrando embriagadas, com uso de entorpecente, criando confusão na recepção, né, largando o carro atravessado no espaço do chefe e fazendo o arruaça. E aí perguntaram para ele, falou, como é que a gente vai solucionar isso? Porque agora está previsto na convenção e a gente quer proibir. E aí que vem a inventividade da solução do conflito. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou resolver esse problema sem causar o máximo possível de irritabilidade. Ele simplesmente pegou, chamou uma reunião e falou assim, gente, vamos fazer um sistema de reconhecimento facial com obrigatoriedade de entregar o documento pessoal. Sim. Inibe. Quem estiver ali para esse fim terá de se haver com esse problema. Né? Exatamente. Ou seja, a solução que ele deu foi uma solução administrativa de quem faz uso do serviço não vai querer ser reconhecido ou deixar um reconhecimento, porque tem vínculos afetivos, porque é casado ou porque é casada, não sei qual que é a construção. Mas eles não querem ser reconhecidos. 3 meses acabou com a brincadeira. Então, 3 meses acabou com a brincadeira. Há soluções administrativas. Que muitas vezes trazem muito mais eficiência. Isso, muito mais. Do que você tentar reestruturar todo o estatuto e tudo mais. E eu tenho percebido naquela ideia de diminuição de irritabilidade, porque, para mim, um gestor condominial precisa ter 2 grandes atributos. Né? Primeiro, ele precisa ser um bom conhecedor dos processos e dos projetos condominiais, e são muitos processos, desde uma atualização de AVCB, que é complicadíssima, até uma detetização. E são processos e projetos. E ele precisa ser um bom mediador de conflitos. Acho que 90% é mediação de conflitos. É isso que eu ia te perguntar. Se o maior problema dos condomínios são os conflitos ou são as questões administrativas financeiras? Sim. E somente para poder encerrar esse ponto, e de verdade, essa mediação de conflitos faz com que você utilize algumas técnicas para diminuir a irritabilidade. Então, qual que é a primeira delas utilizando a mediação? Tá? Processos de conscientização. Tudo começa pelo dever de informação. Então, quando alguém coloca, por exemplo, uma roupa na varanda, você não chega multando, você simplesmente chega e e tenta trazer um processo de conscientização. Dizer, olha, não pode, está previsto na convenção, cuidado, eu acho que isso pode causar danos, eventualmente cai alguma coisa daí, cai, sei lá, um pregador de ferro, machuca alguém lá embaixo, você explica para a pessoa, beleza. Só que não vai resolver. E aí, segunda coisa, é que nesses casos de fachada são mais sensíveis, mas o segundo passo, infelizmente, é colocar câmera em tudo. Se a conscientização não funcionou, Cleiton, infelizmente as pessoas gostam de passar vergonha no débito e no crédito. Elas vão ser filmadas fazendo algo errado. E aí mais um problema de lei geral de proteção de dados e mais um problema específico de cessão de imagem. Tanto é que esses dias uma síndica, eu indico para os síndicos não colocarem a imagem da multa, tá? Porque teve um caso aqui em São Paulo em que um subsíndico saiu e aí tomou uma multa porque estava dirigindo, sei lá, que raio que aconteceu, e na hora que tiraram uma foto na câmera, ele estava com a amante dele, que era conselheira. Puxa. O problema não foi a multa, foi que pegaram a imagem dele com a conselheira saindo, sei lá que horário da noite, entendeu? Então, esses são os detalhes pequenos que a gente tem que tomar cuidado. Né? Muito cuidado. E a imagem funciona muito. E por último, a última ratio de verdade... Aí já entrou o direito de família. Aí entra o problema do direito de família. Mas a última, eu acho que na mediação, uma última situação é, primeiro, você fazer políticas informativas, depois é câmera, não tem jeito, e a última, sim, utilizar as sanções aplicadas aos condôminos de acordo com a Convenção e com o Regimento Interno. Porque você já tentou, de certa forma, solucionar da melhor forma possível, e administrativamente uma sanção econômica nunca é muito bom. Eu gosto de dizer que dói quando dói no bolso. Eu tenho aqui uma dúvida, não sei se você pode me resolver. Qual a responsabilidade da plataforma do Airbnb quando algo dá errado em função da locação por seu intermédio? Isso só o futuro dirá. Só o futuro dirá. Porque em nível de responsabilidade civil, ao nível de responsabilidade civil, claro, coisas podem ocorrer. Por exemplo, que se utilize a plataforma para um grupo de assaltantes, rédeos, etc. e tal, promover um delito em um dado condomínio. Quem é que é o encarregado de se certificar
pelo mínimo que seja, já que profundamente isso não é possível, não é viável, o nível de segurança daquela contratação, de exposição, qual é a responsabilidade da plataforma quanto à segurança do condômino, né? Isso, de verdade, é um grande momento de reflexão que nós estamos vivendo. Desculpem falar assim, mas a natureza jurídica desse contrato, infelizmente, não está bem clara para nós ainda, como muitas outras. Só para vocês poderem entender a mudança de paradigma. É até difícil falar isso para um colega que foi promotor de justiça, porque eu vou mexer com coisas que eu não deveria mexer. O pessoal do Mercado Livre vai ficar chateado comigo. O Mercado Livre sempre foi um marketplace. A função dele foi, de verdade, utilizar o sistema de intermediação entre pessoas, zero responsabilidade no primeiro momento. Essa foi a ideia deles. Só que o Mercado Livre já entendeu de verdade que essa não é a melhor forma de ele poder vender. Então, o que ele tem feito? E as pessoas não têm falado nada sobre isso. As grandes empresas se juntaram a eles e são empresas parceiras e utilizam o sistema de logística deles. Então, quando você vai comprar um produto da Nike, você não compra mais no site da Nike. Você pode entrar no site do Mercado Livre, o Mercado Livre simplesmente recompra da Nike e o Mercado Livre utiliza o seu sistema de logística, porque a Nike não tem um sistema de logística tão efetivo. Tão bom quanto, né? E aí, se você vê, você gosta muito de consumidor, como eu também gosto, e utilizando os melhores ensinamentos do professor Filomeno, que é um grande professor. Amigo. Isso, sei que sim. E aí nós temos que o Mercado Livre mudou de função. Ele está servindo de uma plataforma de logística para a Nike, para a Dafit, e ele passa a ser responsável pela cadeia de fornecimento do produto ou do serviço. Desculpa ser tão técnico, mas assim, a gente precisa construir algo que é por analogia, é algo parecido, para eu poder chegar no Airbnb. Então vocês entendem que o que era somente um marketplace, era somente um site de aproximação, num segundo momento ele está mudando a finalidade deles. Ótimo, perfeito. A análise de risco empresarial, eles sabem onde eles querem chegar. Ótimo, César. Vamos para um outro exemplo. Sites de relacionamentos. Sabe, Cluto, eu sou antigo, eu tô com a minha esposa há 20 anos. Eu conheço há 20 anos. Eu conheci na faculdade de Direito. Pior que eu tô mais antiga que você. Eu Das fiz 30. Olha só. Então, na nossa geração, não existia Tinder, né? Então, eu nunca me inscrevi no Tinder nenhuma única nem vez. sabe o que fazer. Eu não sei nem ingressar naquilo. Mas sei como é que funciona. Na verdade, ele é um aplicativo que ele tem como finalidade aproximar pessoas. Aí a pergunta que você me fez. Fui lá, agora é assim, marquei um date com um boy. É assim que funciona, professor. Dá aula na graduação. Deu match, primeiro deu match. Os alunos nos ensinam a linguagem. Isso, dá aula na graduação, nos mantém vivo por conta disso. Deu match, marcamos um date, e aí deu ruim. Qual que é a responsabilidade da plataforma? Pois é. Não há, pelo menos um primeiro momento para minha construção, porque ele simplesmente é um marketplace, dentro da medida do possível, ou seja, um site de aproximação. Então, para mim, isso está bem claro no primeiro momento. A não ser que você seja uma empresa de Sugar Daddy e Sugar Mommy. Não sei se vocês todos conhecem esse serviço. Você se cataloga lá como uma empresa, um promoter. Nós conhecemos a existência do serviço. Isso. Como você é uma empresa de promoters de Sugar Daddy e Sugar Mommy, e você assina embaixo e valida aquelas pessoas como verificadas, porque isso é um problema grave, e você fala assim, não, pode entrar no meu site que eu garanto. Aí a coisa se complica porque ele é um promoter. Estão percebendo como as plataformas prestam serviços diferentes? Caímos no Airbnb. O Airbnb tem um grande problema, que é a sua categoria jurídica. É locação por temporada, Cleuton e Tânia? A resposta é... Essa é a primeira provocação. E você que para o Airbnb é o Booking, é qualquer um? Calma que eu vou chegar lá. É mais próximo disso. Né? É o que tenta se chegar nisso. O problema é que a jurisprudência brasileira, ou seja, os julgados sucessivos nesse sentido, sempre afirmaram que nós não podemos ter uma atividade empresarial nos contratos de locação por temporada por mais de 90 dias. Esse é um desafio dos contratos de locação por temporada. Mas o professor Scavone continua mantendo o pé dele firme, que é um contrato de locação por temporada de verdade, e que ele tem utilizado por meio de uma plataforma ou um aplicativo que faz essa intermediação. Esse é o primeiro desafio que nós temos. Eu tenho um pouco de dificuldade, e é esse o caminho que, de fato, o Airbnb tenta chegar. Tanto é que, recentemente, nem coisa de um mês, eles disseram para nós aqui que, de fato, eles iam
fazer com que todos os hóspedes fossem obrigados a informar junto à Secretaria da Receita Federal os seus ganhos por conta do contrato de locação. Se você faz isso, eles vão ter que declarar o IR como qualquer outro locador. Ah, sim. E isso tem acontecido, porque, de verdade, o que o Airbnb quer? Ele quer ser simplesmente uma marketplace. Ele não quer ser responsabilizado pela locação. Ele quer simplesmente fazer a intermediação e o problema é seu, do hóspede e da pessoa que está sendo recebida por meio de uma visitação. Esse é o ponto. E eu acho que eles estão indo ou tentando enquadrar nesse sentido. Só que as pessoas esquecem que quem faz isso profissionalmente tem que fazer de mob. Tá. Porque, veja, você ser locador não profissional é uma coisa. Você ser locador profissional é outra. É, completamente diferente. E eu não estou falando de intermediação como acontece com o quinto andar ou com a loft. Olha a diferença. Aham. Porque a finalidade do quinto andar e da loft, eles já entenderam isso, por isso que fazem parcerias com as imobiliárias, eles já entenderam que eles são corretores. Eles só precisam da experiência. Tá. Eles são plataformas gigantescas, na verdade, de informação, de experiência, de facilidade, num clique, aquelas coisas todas, só que eles não conseguem o corpo humano para poder atender a pessoa para fazer a visitação final. Então, vejam como é outro aplicativo. Agora, qual que é o grande problema do Airbnb? O problema do Airbnb é a ausência do respeito às condições de uso da plataforma. Clilton, você já fez uso de Airbnb? Já fiz. Eu também, algumas vezes. Por sinal, eu fiz no Brasil e fora do Brasil. Sim. Ótimo. Funciona, enfim. Eu fiz também. E eu fiz quando eu fui para Ubatuba, porque assim, era uma acomodação boa, pé na areia, aquela coisa maravilhosa, 15 dias, você vai pagar um hotel 15 dias para a família inteira, você vai deixar um rim. Sim. Então eu fiz. E já fiz também na Inglaterra, e na Inglaterra foi uma experiência mais complicada do que no Brasil, por sinal. Depois eu escuto a história. Só que o grande problema dos hóspedes, na verdade, daqueles que é o anfitrião, na melhor dizendo, ele começa a prestar serviços de hotelaria. Eu fui no Airbnb. Verdade. Esse é o ponto. Na essência, eles prestam mesmo. Isso. Eles deixam lá um vinho, eles fazem uma... Deixa a geladeira cheia. Geladeira cheia, eles colocam coisas à venda. Roupa de cama. Roupa de cama, enfim. É isso. E no meu caso, o que eu fiz, Clilton, acredito que foi além. Eu tinha serviço de almoço e serviço de praia nessa casa. Como assim? Então é um hotel, não é uma locação. Se eles tenho Airbnb, mas eu não presto nenhum serviço desse. E o que você tem? Você tem o mesmo problema da Uber e da Rappi. Qual que é o problema? É que você está prestando um serviço e você acaba sendo direcionado, e essa é a grande questão, você acaba sendo direcionado para atividade hoteleira. E se você está na atividade hoteleira, porque me parece que esse é um caminho, de fato, você precisa estar cadastrado na Embratur, você precisa obrigatoriamente seguir o padrão de estrelas, você obrigatoriamente precisa empregar funcionários nas condições de acordo com a Convenção de Leite. As condições sanitárias, tem uma série de situação. E o pior, Clilton, sabe o que acontece? Uma pessoa com uma casa, por exemplo, no Acapulco, lá é um pouco mais difícil, mas fora do Acapulco, na região, ele tem uma casa gigantesca, ele compra uma casa, tem 5, 6 quartos, ele coloca no Airbnb, coloca como se fosse Airbnb, na hora que a pessoa chega lá, porque eu estou locando exclusivamente esse quarto. Aí você chega, tem café da manhã, tem serviço de cama, tem tudo. E aí qual que é a defesa do Airbnb? Porque ele tem que se defender. Foram os 2 julgados do STJ, do Rio Grande do Sul e outro, salvo me engano, de Santa Catarina. Eles disseram o seguinte: as pessoas que fizeram uso dessas plataformas não seguiram os termos de condição de uso. Ah, entendi. Então, ou seja, fizeram porque quiseram. E eu não tenho problema com isso, fizeram por conta deles. Própria. Por uma conta deles. E aí o que acontece, Clilton? Esse é um grande problema. Eu tive com o Moura Ribeiro e falei, ministro, e assim, com todo respeito, a gente sempre quando vai tratar com uma autoridade, com um ministro, eu tenho sempre tomar o maior cuidado no mundo, porque a gente pode ser mal compreendido, e não é isso. Dá-me os fatos que eu te dou o direito. O ministro julga de acordo com o que foi levada a questão. A convenção pode proibir ou pode permitir? Ele simplesmente disse que a convenção, nesse exato momento, assim, a decisão pode ser de proibição. Então, hoje, se você tiver num condomínio e ele for, de certa forma, residencial e não comercial, pode haver uma deliberação assemblear, que deve ser o correto, e impedir a utilização do Airbnb, independentemente de qualquer outro impacto. E também uma convenção ou o condomínio ser aprovado dessa forma, porque existem formas de aprovação de incorporação imobiliária, de aquilo já está previsto na própria matrícula e não há nada que possa ser feito.
Porque aquela matrícula está feita daquele jeito. Está no registro da incorporação. E você não tem como alterar. Como regra geral, só com 2/3. Você já, na incorporação, adiciona... Já dá a regra do jogo. Já dá a regra do jogo. Você não precisa nem mexer na convenção. A matrícula diz qual foi a forma que ele foi incorporado e você tem uma atividade mista lá dentro. E isso é a meu sentir, não sei, a minha ignorância no tema, mas assim, o objeto de da incorporação? Sim, porque a incorporação determina se é residencial, se é comercial ou se é misto. Sempre foi assim. E assim, antes... Naquela mesma lei da Assembleia, lembra, Cleuton, que dizia que para alterar a finalidade, antigamente era unanimidade, eu nunca vi isso acontecer na história, com a lei de 2022, agora 2/3 a gente muda a destinação. Perdão, dos 2/3. É possível mudar. E aí você diz para mim, o que você acha, César? Você é a favor ou você é contra da proibição ou da permissão? De verdade, o meu problema com o Airbnb é sossego, salubridade, segurança. Não adianta, eu fui consultado esses dias. Você não tem como prever isso. Você não vai pedir, olha, por favor, antes de você locar, eu quero o seu atestado de antecedentes. Eu vou dar uma regra simples. Eu tenho um condomínio. Os condomínios que eu sou síndico, Tânia, e são 3, eu sou síndico porque o incorporador confia muito em mim, porque eu já fiz serviços de advocacia para ele, de mais diversas formas. E a minha sócia, que é a minha esposa, ela administra. Então eles gostam de fazer pacote fechado. Eles falam assim, César, você pode ser o síndico, ela é administradora, e eu não quero problema, porque esses incorporadores, como regra geral, chegaram num momento da vida que eles não querem mais incorporar para vender para os outros, para ficar perturbando minha cabeça durante 5 anos. Você sabe o que eles fazem? Eles compram um terreno com dinheiro próprio, sobe um prédio, gasta 10 milhões e loca tudo e faz renda fixa. Mas para que ele incorpora? Eu tenho amigos que fazem isso em Ubatuba. Se um dia, eventualmente, a água bater no pescoço, ele pode comercializando e levantar dinheiro. Sim. Mas a ideia não é essa. Então eu sou síndico disso. O que aconteceu num desses casos, assim, desse condomínio e de um outro que ele é um sócio? E esses condomínios, eu não tenho irritabilidade porque ele nem gosta de fazer Airbnb. Eu falo, olha, a rotatividade é muito grande, a administração é terrível, eu não vou ficar prestando serviços, então eu não quero nisso. Mas no outro que ele acabou de incorporar, e esse eu acabei sendo síndico, porque ele acabou pedindo, o que aconteceu? Começaram a vender, tá quase tudo vendido, tem Airbnb na convenção, só que um deles falou assim, eu quero a senha de acesso do controle do reconhecimento facial. Porque lá é portaria virtual, são poucas unidades, 20 e poucas unidades, e ele quer fazer assim, eu quero a senha do comando de entrada para poder, eventualmente, eu poder fazer meu Airbnb. Aí eu olhei para ele e falei assim, a gente já sabe como é que funcionam as coisas. A maçaneta da entrada do seu imóvel tem senha? Ele falou assim, tem senha. O que ele queria? Ele queria a senha de lá e a senha de cá, para a pessoa ter livre trânsito e não precisar de ninguém para poder entrar e sair. Abrir. Entendi. Você percebeu? Então, assim, tá previsto, eu não posso proibir. É isso que eu ia falar, você não tem como proibir. O sistema de reconhecimento facial, e não sei se vocês conhecem, existem vários sistemas, tem portaria virtual, a gente não vem aqui o caso. Mas uma delas é você ter o reconhecimento facial dos moradores, a segunda delas é eventualmente você utilizar um sistema de chaveamento por meio de tag, então a tag é muito comum, é um sistema mais antigo, e também por meio do sistema de código de acesso. Esse sistema de código de acesso é como se fosse uma senha mestre. Ela não vale só para sua unidade, nesse sistema que nós temos para esse apartamento. Ele vale para o prédio inteiro. Então, se eu dou a senha, eu não vou ficar mudando a senha de 10 em 10, de 20 em 20, em 15 em 15. Eu levei para o conselho e falei, conselho, o negócio é o seguinte, o cara quer a senha de entrada, que é uma senha mestre, que a gente utiliza para poder mudar a senha das outras unidades, porque cada unidade tem uma sua. E de verdade, eu não quero dar essa senha para eles. O que vocês acham? Assim, ele que se vire e que quando for fazer o Airbnb, ele que faça o controle de acesso dele e ele que eventualmente entregue a tag de entrada para cada um deles, sob pena de colocar o nosso condomínio em risco de segurança. Mas e aí? E aí que foi proibido. A gente não deu a senha e que se ele quiser judicializar, ele que judicialize. E aí o que vai nesse caso, eu vou ter que simplesmente explicar para um juiz a decisão da Assembleia foi soberana. Né? Sim, mas isso foi resolvido em Assembleia, então. Claro. E é soberana. Claro que foi. Mas inviabiliza, na verdade, a essência do imóvel, que era... Inviabiliza a facilidade dele. Se ele conseguir convencer a Assembleia de fazer um investimento para um sistema mais moderno, de reconhecimento, o cadastramento pré-facial, sim, e por meio de um outro aplicativo que tem esse investimento que vai custar 15 mil reais, se ele conseguir convencer os demais, que seja feito. Ou que ele consiga convencer todos os demais que tenham um porteiro.
esse porteiro tem as informações antecipadas de todos os Airbnbs, porque a gente permite isso. Fala assim, no dia tal, a dia tal vai vir tal pessoa, o RG dela é essa, a foto é essa, o documento é esse. Sim. Ele não vai bloquear a entrada. Só que o que é mais difícil? É você conseguir um funcionário full-time 12 por 36 para você cobrir a portaria 24 horas. Custa caríssimo. E aí quem comprou para não fazer Airbnb, que é uma grande quantidade de pessoas, o que acontece, Clilton? Não quer saber, ele que se vire. É isso. É isso. Então, quando eu cheguei para o Moura Ribeiro para encerrar essa situação, eu falei, ministro, eu sei que o senhor, que chegou para o senhor, na sua turma, a questão da possibilidade e da impossibilidade. Mas o senhor já parou para perceber que esse não é o problema? Ele, como assim? Ele, no primeiro momento, ficou, a princípio, ele ficou meio assim. Excelente ministro. Nossa, extraordinário. Nós trabalhamos juntos. Sim, extraordinário. E muito acessível, porque ele me permitiu falar. Isso. E eu falei assim, o senhor não acha que o senhor tem votos maravilhosos de condomínio, tem experiência, tem história, que a questão deve ser resolvida por questão de sossego, salubridade e segurança? Ele olhou para mim assim e falou assim, não é que você tem razão? É isso. No final das contas, é sobre isso. É o bom senso. Sim. Ele falou assim, muito bom, porque eventualmente, assim, muito bom para conversar. Porque eventualmente, quando esse assunto voltar para mim, porque ele vai voltar hora mais, hora menos, porque ele está pendente de julgamento sobre algumas coisas. Ele está pendente se tem previsão, se não tem previsão, porque foi julgado muitas das vezes pela mera proibição do síndico. A questão ainda não está resolvida não tá 100%, porque tem muitas variáveis. Ainda, tem né? várias variáveis. Tem algumas variáveis. Ele falou assim, vou pensar sobre esse prisma, professor César. Eu falei assim, pô, professor, já cumpri minha função de advogado da área que eventualmente nós precisamos construir em conjunto. No final das contas, é sobre isso. Tentar construir uma boa convivência e, de verdade, tentar trabalhar aquela ideia de que o vencido nunca será convencido, tentar trabalhar a ideia de que a gente precisa atender a coletividade em prol do indivíduo, e tentar fazer com que, de fato, as pessoas entendam que nós estamos em coletivo e não individualmente. E aí, quando eu estava vindo conversar com a Tânia, ela falou assim, César, uma das maiores dificuldades que eu tenho é participar de assembleia. Esse é um grande problema. Exato. Aliás, acho que eu nunca fui. Não. Fui da primeira. Isso. Foi uma briga tão grande, eu falei, eu não vou. A ausência. Manda o que eu pago. A ausência, e pronto. A ausência de pertencimento faz, melhor dizendo, que nós temos atrocidades dentro de condomínios. É verdade. Porque você não tem o freio. Exatamente. A sua presença numa assembleia, num condomínio, se for uma assembleia muito bem conduzida, com carinho, trazer uma pessoa que saiba tocar as informações, você só vai contribuir. Só vai contribuir. E vai impedir, por exemplo, de ter uma situação que teve uma assembleia assim, foi uma infelicidade gigantesca, que decidiram-se que iam tirar todas as grades de proteção para poder fazer a manutenção da fachada e dentro da fachada, dentro da unidade, que era exatamente a varanda. Simplesmente deliberou que ia ficar uma semana sem as grades de proteção. O que aconteceu, Dani? Uma criança caiu e morreu. E era só um gênio estar presente nessa assembleia e dizer o seguinte... Olha, vai por unidade, né? Não. Tira, resolve, vai pra próxima, tira, resolve, assim era vai. Só alguém que faz lé com crédito dizer o seguinte... Tem um pouquinho de... Faz, tira, faz, tira, faz, tira. Dá mais trabalho? Vai atrapalhar no cronograma de obra? Mas ninguém vai... Mas ninguém vai morrer. E a responsabilidade disso? Exatamente, esse é o ponto agora. E a gente tem muitos problemas, eu vejo, de segurança mesmo, né? Esses dias uma cliente me procurou porque o elevador parou no meio do caminho. E aí ela chamou, né? Veio o porteiro, abriu. E ela, naquela situação, ela pulou. Pulou do elevador. No que ela pulou do elevador, ela torceu o pé, teve que fazer uma cirurgia horrorosa e ficou meses já. Você sabe que existe uma regra do Corpo de Bombeiros de São Paulo que você não pode sair do elevador. Não pode sair do elevador. E ao mesmo tempo, eu te falo, porque meu marido tem um problema de síndrome do pânico, e se ele fica dentro de um elevador fechado, como aconteceu recentemente, ele surta. E aí? Eu cheguei sexta-feira no meu apartamento em Ubatuba e tinham 5 rapazes presos dentro do elevador esperando o pessoal vir. E como é que faz? Ele acordou de madrugada pensando nos meninos lá dentro. Não, porque teve um caso muito triste. E é muito complicado, né? Teve um caso muito triste disso na Praia Grande há muitos anos, uns 20 anos atrás, de uma criança que infelizmente quando estava sendo retirado o elevador desceu. Exatamente, é perigosíssimo. Isso é um problema.
E não tem um preparo, né? Não. Não tem um Não. preparo para que as pessoas que estejam ali... Não. E esse é aquele cobertor curto, né? Você quer de verdade ter uma administração profissionalizada, mas você acha que, na verdade, esse é um serviço caro a ser realizado, porque o bom mesmo é você pegar um síndico, um morador que não sabe nada disso. Não dá para brincar assim. Um elevador sem RIA, para quem é advogado, vai dar responsabilidade civil objetiva do síndico. Não é do condomínio, é do síndico. Se uma criança eventualmente perde um pé, perde uma mão, corta um dedo, você vai ser civilmente responsável por ausência de um documento obrigatório. Aquele caso recente que nós estamos falando, que você estava comentando, da criança que morreu na piscina, que deu agora uma polêmica. Acontece, né? um monte, infelizmente. Assim, as pessoas não têm dimensão de como é complicada a vida em convivência, né? Esse caso foi uma menina que estava brincando de pique-esconde nas áreas comuns do condomínio. Tinha um sistema de aquecimento da piscina e ela foi atrás desse sistema de aquecimento. Infelizmente, a fiação não estava devidamente confinada, não estava devidamente isolada. Ela encostou, tomou um choque e faleceu. Então, assim... há muitas preocupações, né? As preocupações econômicas sempre são relevantes. Existem condomínios em crises econômicas porque você não tem administradores, você tem pessoas que acham que podem fazer essas coisas. Mas eu acho que toda perda humana é irreparável. E antes de a gente ir para a última pergunta, Sim. eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, sim, do nosso podcast Praxijur, Conexão Jurídica. Nós temos a Voice Training, que é o curso de oratória do Sidney Botelho, e está sempre nos auxiliando aqui no nosso podcast, né, Dr. Cleuton? Muito, muito. E também temos a Expo Digital, que cuida aqui das nossas questões digitais das nossas plataformas. Então, quero agradecer a eles e também convidá-los a seguir o nosso podcast no YouTube, Praxijur. Mas, doutor... eu queria fazer assim uma vez uma colega, eu estava quase que retomando a advocacia naquela época, e ela me propôs um caso, uma discussão de um caso, em que um indivíduo perturbava full time o condomínio, de uma maneira extravagante. Era uma pessoa que colocava o som alto das 7 da manhã às 3, e o condomínio tinha uma variação de pessoas, idosos, crianças, e ele era uma personalidade irracível, absolutamente inabordável para uma negociação, para uma conversa, para uma mediação, resistente e muito seguro de si em função daquilo que, para ele, ou para a suposição dele, o direito de propriedade dele lhe permitia sobre a unidade. E quando não, as aulas, né, de bateria. Enfim. Não, isso aí. Então nós gostaríamos, pela sua experiência, a regra do Código Civil que permite, em casos extremos, a exclusão do condômino. Uhum. Ela vale, ela foi utilizada, há algum precedente, há algo no tipo, porque era uma situação inusitada, salvo uma intervenção judicial, né, para exclusão mesmo do condômino, não haveria uma solução possível dentro daquele quadro. Né? Sim. Eu sou fortemente influenciado porque é próximo a mim, né? E eu sempre tive dois posicionamentos muito fortes sobre esse assunto. Um do lado do professor Flávio Tarturci, dizendo que o direito de propriedade é um direito absoluto e nunca não poderia haver a exclusão do condômino social. E do outro lado, o desembargador do Rio de Janeiro, o Marco Aurélio Bezerra Mello. Queridíssimo, né? Sim. Que por sinal esteve na comissão de reforma, na parte do livro de coisas, sim, e contribuiu exatamente para esse tema. Nunca existiu nenhuma previsão expressa no Código Civil quanto à possibilidade de impedir a utilização da propriedade ou do condômino nessa respectiva construção. O que existia era uma dosificação da sanção patrimonial. Então ela começava com uma sanção simples, depois você tem, por reiterar mais uma vez, uma sanção de 5 taxas condominiais, e depois uma outra por 10 taxas condominiais do artigo 1337, parágrafo 1º.
Então, em tese não existia uma previsão nesse sentido. Eu era muito reticente, essa pergunta foi feita na minha defesa de doutorado, porque eu falei da boa-fé objetiva nas situações jurídicas reais. Mas naquele momento, quando eu defendi o meu doutorado, eu já estava meio balançado, porque eu já estava no ambiente, eu já percebi que tinham pessoas que, de certa forma, não podem viver em condomínio. Não podem viver em condomínio. Não podem viver em condomínio. E é um problema, assim, de simplesmente existirem o condômino, que para mim é antissocial, porque o código diz isso, porque ele é reiterado na conduta, ou para mim, e esse é um posicionamento pessoal meu, do condômino antissocial ser antissocial por uma única conduta. O que é o condômino antissocial? E esse é um ponto importante. Para mim, condômino infrator não é antissocial. Infrator é aquele que descumpre uma regra, e o antissocial é aquele que de fato descumpre reiteradamente, que é esse caso aí, né? Ele pode, hoje em dia, deixar de fazer uso da sua unidade autônoma? Eu entendo que sim. Foi aprovado um enunciado lá em Brasília, do Conselho da Justiça Federal, salvo me engano, 508, de propositura do próprio Marco Aurélio, dizendo que, uma vez não sendo possível e não se confirmada todas as sanções pecuniárias, ele pode ser impedido de fazer uso da propriedade dele. Ele nunca mais perder a propriedade. Ele somente não vai poder fazer o uso dela. E aí eu ficava pensando em situações extremas e até que eu comecei a conviver com elas. Fui consultado recentemente de um caso de uma família em que eles já foram retirados de outros 2 condomínios pelo mesmo fundamento, em que a mulher simplesmente, quando vai tomar banho, ela desce na piscina das áreas comuns e ela se lava na piscina das áreas comuns, as partes íntimas. E sai toda molhada e retorna para a unidade autônoma dela por conta da orientação religiosa dela. E não dá para você ter um tipo de conduta como essa. Você simplesmente impede que outras pessoas possam fazer uso dessa piscina. E não é um litro d'água, são milhões de litros d'água. E existe todo um processo de mantenimento daquela piscina. Mas se fosse só isso, estava bom. Eu tenho situações de condôminos antissociais que, infelizmente, assim, uma comunidade judaica aqui no Higienópolis, o cara simplesmente subiu nu do carro dele até o último andar da cobertura, com criança no meio do caminho. Isso, na verdade, é tipificado como um crime, atentado violento ao pudor, segundo o meu humilde ver. Existem condições, Clilton, que devem ser resolvidas com condômino antissocial, com cadeia. Como recentemente nós tivemos um caso, salvo me engano, no Rio de Janeiro, em que um sujeito deu 2 disparos, não matou o síndico, e simplesmente deu 6 disparos e matou um subsíndico. Esse cara é uma questão de prisão civil, né? Mas existem outros também que, de fato, incomodam o condomínio de uma forma geral e que, por condutas reiteradas, tornam insuportável a convivência. Então tem gente que acha que é o Alok, não sei se você se lembra na pandemia, que ele colocou estrobo de luz, que é proibido, porque isso pode bater eventualmente num avião e causar um acidente aéreo, e fica projetando informação e fazendo festa todo final de semana. Infelizmente isso... No rooftop. Ele acha que ele pode fazer isso, e uma vez, ok, mas assim, imagina, Clilton, você morando debaixo de um apartamento desse. É impossível a convivência. E eu acredito sim que hoje isso possa acontecer, e eu possa impedi-lo que ele faça a utilização, e esse é o posicionamento, por exemplo, do Rodrigo Carpá, que hoje é presidente da comissão da UAB de São Paulo, de advocacia condominial. Mas o meu posicionamento é mais duro ainda. Porque o condomínio antissocial, para mim, não é só aquele que é reiterado, é aquele que tira a paz do condomínio. E numa única conduta ele pode ser sim impedido de utilizar. E eu tive um caso desse. O cara que simplesmente pegou uma funcionária terceirizada do prédio, laçou o braço dela, levou ela para dentro das escadas e violentou ela sexualmente. Poxa, que absurdo isso. Nossa, a gente nem imagina, né, as coisas que acontecem. Desculpe me alongar, mas assim... Não, nós precisamos fazer um podcast social, só sobre esses assuntos, né? A função né? social da propriedade, ela indica que a propriedade é o lugar, além de pretensões, Clilton, faculdades, gera deveres. Né? Vamos para o senso comum. Eu não vou perguntar nem para a Tânia, porque essa pergunta não se faz para uma mulher. E não por uma questão de gênero, porque eu tenho vergonha de perguntar isso para ela. Você colocaria a cabeça no seu travesseiro à noite, no seu apartamento, sendo noticiado um negócio desse, esse cara morando lá dentro? É muito difícil. Você percebeu por que eu não perguntaria nunca para você, Tânia?
É uma coisa que não se pergunta. E a gente tem os dois lados, né? Questões absurdas como essa, e você também tem do outro lado intolerância total, Sim. né? Porque a gente tem pessoas que também não toleram nada. Não, Então não. qualquer coisinha é motivo para você. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Tá maravilhoso esse bate-papo, mas eu acho que a gente vai ter que trazer o Dr. César novamente. Isso. Aí nós Porque fatiamos. agora que começou a ficar quente o assunto, Isso, nós vamos isso, ter isso. que encerrar. É, Mas foi sensacional. eu agradeço de verdade o convite. Tânia é uma querida amiga que o Direito deu, e o Direito vai dando amigos pelo caminho. Clilton, a gente se cruzou algumas vezes e de verdade, agora me lembro das listas de nomes dos professores que estavam lá na convocação do professor Flávio, nas especializações dele. Sempre via seu nome lá. Que bom poder uni-los. E muito bom poder ter alguns minutos de convivência e ter novos laços de amizade, fazer o que vocês precisarem contarem de mim, eu tento ser sempre muito acessível. Eu gosto muito de estar com pessoas, né? Eu acho que a pandemia provou muito isso. Não foi uma fase muito boa para poder dar aula online, distante. Eu gosto de estar com pessoas e acho que é por conta, no final das contas, que eu acho que eu gosto dessa atividade condominial. Gosto de um bom enfrentamento e de um enfrentamento verdadeiro numa assembleia. Gosto de lidar com irritabilidades, com pessoas que simplesmente não... Eles querem só falar. Só falar. Falou. Não mudou nada, mas ela queria um lugar de fala. E a gente deu lugar de fala. E aí E pronto. as coisas amenizam. Né? Amenizam. Mas isso são só muitos anos de advocacia, muitos anos de sala de aula, muitos anos de convivência. E poder entregar para as pessoas que estão em volta, né, sempre um bom serviço. Acho que essa é a nossa função, é a gente chegar para quem está nos acompanhando aqui e tentar tocá-las no coração. É basicamente isso. Perfeito, querido. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente por você ter vindo aqui para esclarecer tudo isso, né? E, enfim, acompanhe no YouTube, né? Praxisjur, nosso podcast Praxisjur Conexão Jurídica, o seu podcast jurídico, Dr. Clilton. É isso mesmo. E nos acompanhem por lá. As conversas são sempre muito boas, muito intensas. E nós todos tiramos muito proveito disso. Obrigada. Agradeço.